Fala aí galera tricolor, Flu na Lata de volta, eu sou Alexander Guimarães. O Flu na Lata é um canal dedicado à nossa grande paixão, o Fluminense Futebol Clube. Vamos falar sobre o adiamento da partida entre Fluminense e Cerro Porteño, que seria realizada nesta terça-feira, dia 20, né? Entre outros assuntos. E se você gostar desse vídeo, dá um likezinho aí embaixo que a gente agradece. Se você não for inscrito ainda, se inscreva, compartilhe com seus amigos que o Flu na Lata agradece. Valeu, galera. Bom, jogo entre Fluminense e Cerro Porteño, que seria realizado nesta terça-feira, dia 20, acabou sendo adiado por conta, vocês devem estar acompanhando o noticiário aí, se você ainda não sabe, por conta da tragédia que ocorreu. O filho do Arce, o Alexandro Javier, de 20 anos, morreu num acidente de carro. O filho do técnico Arce acabou falecendo nesse acidente, um acidente terrível no domingo. E o Cerro Porteño pediu à Conmebol o adiamento da partida. A Confederação Sul-Americana aceitou o pedido. Foi ouvido o Fluminense, se ele concordar, o Fluminense prontamente, não poderia ser diferente, né? O Fluminense prontamente atendeu o pedido de adiamento da partida e o jogo entre Fluminense e Cerro Porteño, o jogo de volta das oitavas da Libertadores da América, passou para o dia 3 de agosto. O horário continua o mesmo, 19 horas e 15 minutos, local Maracanã, só que dessa terça, 20 de julho, ele passa para dia 3 de agosto, porque realmente uma situação dessa não poderia ser diferente, né? Bom, e o que acontece com essa situação? O Fluminense, lembrando, lembrando que o Tricolor já tinha batido o Cerro Porteño lá no Paraguai por 2-0, numa grande atuação do Fluminense. Se fosse 3-4-0 não seria absurdo, né? Apesar da polêmica com o VAR, né? O VAR, a arbitragem do VAR errou, foi uma confusão danada com a arbitragem. O pessoal do Cerro Porteño reclamou muito. O Cerro chegou a pedir a anulação da partida, mas segundo o portal GE, não, segundo fontes deles na Conmebol, do portal GE, essa partida não há essa possibilidade da partida ser anulada, até porque imagine, toda vez que houvesse um erro do VAR, mesmo que seja um erro assim muito feio, eles anularam um gol legítimo do seu Portem quando a partida estava 0-0. Imagine toda vez que o VAR errar, você anular a partida. No mesmo dia teve um erro, um gol mal anulado do Boca Juniors também pelo VAR no jogo entre Boca Juniors e Atlético Mineiro, lá em La Bombonera. Aí também ia ter que anular essa partida. Então, a partida não vai ser anulada, apesar do pedido do Cerro Porteño, todos os protestos dos torcedores, aquela confusão toda. E o Fluminense venceu essa partida por 2-0, independente do erro da arbitragem. O Fluminense jogou muito bem a partida, na minha opinião, fez por merecer a vitória. Poderia ter sido mais uma vez por 3-4-0, tal o desempenho do Fluminense. O primeiro gol do Fluminense, um golaço do Nenê. O segundo gol do Fluminense, o gol do Egídio, o primeiro gol do Egídio com a camisa do Tricolor. Mas, por conta dessa tragédia que ocorreu, a partida dessa terça-feira é adiada para o dia 3/8, e isso mexe no calendário do Tricolor das Laranjeiras, né? O que acontece? No dia 3/8 estava marcada a partida de volta contra o Criciúma pela Copa do Brasil, as oitavas de final da Copa do Brasil. O Fluminense jogará contra o Criciúma no dia 27 de julho lá em Criciúma e depois jogaria no dia 3/8 a partida de volta no Maracanã. Como esta data está agora reservada para a partida contra o Cerro Porteño, inicialmente o jogo contra o Criciúma ia ser jogado para o dia 7 de agosto. Aí ia mudar a partida do Fluminense contra o América Mineiro no domingo. Mas o que ocorreu? Que, em vez dessa partida do Fluminense com o Criciúma estar no dia 7 de agosto, ela vai ser antecipada, ela seria no dia 3/8, né? Ela vai ser antecipada para o dia 31 de julho. Aí a partida entre Fluminense e Juventude, que seria nessa data, vão ter que marcar uma nova data para ela. E aí não vão mexer na partida entre América Mineiro e Fluminense pelo Brasileirão no dia 8 de agosto, no domingo. Inclusive é o jogo que passa pela televisão.
E aí é até bom pro Fluminense, que o Fluminense, quando o jogo do Fluminense passa na televisão, seja na TV a cabo ou na TV aberta, é mais grana que entra pro tricolor, né? Se não estou enganado, é isso mesmo. Todo jogo que passa TV aberta, o Fluminense fatura mais 1.200.000 reais. Quando é na TV a cabo, ganha mais cerca de 700.000 reais. Então essa partida não vai ser mexida. E aí o calendário do Fluminense ficou o seguinte: próxima partida do Fluminense contra o Palmeiras neste sábado, dia 24 de julho. Depois, no dia 27, ele joga com o Criciúma a primeira partida lá em Santa Catarina. Aí no dia 31, ele joga de novo contra o Criciúma, dessa vez no Maracanã, pela partida de volta das oitavas da Copa do Brasil. Depois, no dia 3 de agosto, essa partida contra o Cerro Porteño, que foi adiada. E depois, no dia 8 de agosto, o confronto contra o América Mineiro, lá em Minas, pelo Campeonato Brasileiro. O jogo entre Fluminense e Juventude, como eu já falei, vão reservar uma data para ele. Vamos ver onde é que vão encaixar nesse calendário apertado que está o futebol brasileiro, ainda mais por conta da pandemia, né? Bom, deixa eu ver mais algumas informações. Ah, sim, essa informação em referente às datas, ela chegou a ser dada inicialmente pelo repórter Vitor Lessa da Rádio Globo. O Netflu confirmou a mudança agora atual das datas, né? A partida do Criciúma sendo dia 31 de julho. E o portal GE também confirmou isso tudo aí. Então tá tudo confirmadinho, tudo certinho. Lembrando que em relação ao adiamento, o Cerro Porteño agradeceu a Conmebol, em especial o Fluminense, pelo cavalheirismo, por ver o lado humano e não ver o lado da competição, por priorizar o lado humano. O Cerro Porteño agradeceu ao tricolor das Laranjeiras, né? Lembrando que neste último sábado o Fluminense enfrentou o Grêmio no Maracanã, acabou perdendo a partida por 1-0. O Fluminense chegou a poupar alguns jogadores, né? Imaginando que nessa terça-feira haveria a partida contra o Cerro Porteño, perdeu por 1-0. Uma partida assim que o Fluminense foi muito lento no primeiro tempo, né? Parece que quando chega a Libertadores o Fluminense se transforma, né? Aconteceu isso com o Cerro, com o River Plate, mas quando chega no Brasileirão nem sempre o Fluminense está assim encantando, né? Uma partida muito lenta do Fluminense no primeiro tempo. No segundo tempo, com as mexidas do Roger Machado, melhorou um pouquinho, coisa e tal, mas não o suficiente para levar tanto perigo assim para o Grêmio, que acabou fazendo um gol de pênalti, um pênalti cometido pelo Calegari. Deu mole o Calegari cometer aquele pênalti, né? Foi desnecessário. O cara estava de costas para ele, o Alisson. Ele acabou fazendo a falta nele. Inicialmente a arbitragem ia dar fora da área. O VAR, foi dentro da área. Realmente, você vendo as imagens, a falta foi dentro da área e o Grêmio fez o gol de pênalti a 44 minutos já do segundo tempo. O Fluminense não correu atrás, teve 7 minutos de desconto, mas fez muito pouco também para tentar empatar a partida, só se fosse uma bola vadia, alguma coisa assim, né? Bom, e o Fluminense terminou essa rodada do Brasileirão na 9ª posição. Teve uma polêmica aí polêmica mais ou menos, porque o Ganso saiu reclamando. Acho que é normal o jogador. Quantos jogadores a gente vê aí sair reclamando que foi substituído, coisa e tal. Mas acabou havendo uma certa polêmica e o Celso Barros decidiu nas redes sociais criticar o Ganso. Falou que o Ganso era um sonso, uma série de coisas assim. Acusou ele de que ele jogou contra o próprio Celso Barros, quando o Celso Barros era vice de futebol, porque o Celso fez com que o Fernando Diniz saísse do Fluminense. O Ganso era um dos principais jogadores do Fernando Diniz, acusou outros jogadores, enfim. Deu uma marmota aí estranha, não tem nada a ver, né, gente? Quer dizer, desnecessário isso. O jogador reclama porque é normal o jogador reclamar. E eu achei meio desnecessário, com todo respeito ao doutor Celso Barros. Gosto muito dele, né? Quanta ele teve, era o presidente da Unimed na época que ela patrocinava firme o Fluminense ganhou muitos títulos nessa época, mas essa aí eu achei desnecessária da parte dele, né? Bom,
Enfim, vamos aqui vendo, VAR, anulação, tô vendo aqui. Vamos ver outras opções. Caio Paulista diz que quer ficar no Fluminense, que o Fluminense tem intenção de renovar com o Caio Paulista, né? O contrato dele termina no final do ano. E já tem gente de olho, né? Já tem gente de olho no Caio Paulista. E o Caio Paulista diz que a intenção dele é ficar no Fluminense, que ele gosta do Fluminense, se identifica com o clube, se sente um moleque de xerém, que o Caio Paulista chegou a estar na base do Fluminense, acabou sendo dispensado, mas ele disse que não guarda mágoa nenhuma, que sempre se sentiu um moleque de xerém. Então, o Fluminense, vamos renovar com o Caio Paulista, porque ele, calou a boca de muita gente aí, inclusive a minha, e tá indo muito bem o Caio Paulista, né? O Caio Paulista cada vez mais subindo de produção e aprimorando, inclusive, a sua técnica, né? Outro que também falou sobre renovação foi o Nenê. O Nenê que fez aniversário nesta segunda-feira, 40 anos. O Nenê comentou sobre uma possível renovação com o Fluminense, né? Seria por mais um ano. O Nenê que, segundo o portal, pelo que eu li segundo o Netflu, o portal Netflu, o Nenê comentou que gostaria de jogar por mais 2 ou 3 anos, de repente o filho dele joga futsal, de repente ele conseguiria jogar. Ele acho que é muito difícil jogar com o filho dele no campo, né? De repente no futsalzinho ele até brincou isso, de repente no salãozinho eu faria um joguinho com meu filho, coisa e tal. Mas ele falou em 2, 3 anos ainda de carreira e a intenção de repente renovar com o Fluminense por mais um ano, caso o Fluminense queira, né? Eu acho meio complicado, né? O Nenê tem sido em algumas partidas um jogador decisivo, mas em outras, né? Eu acho que a idade pesa, mas é aquele negócio. Se ele tiver um desempenho, como por exemplo teve na partida contra o Cerro Porteño, em quase todas as partidas, uma boa parte das partidas, de repente, talvez não seja mau negócio não, mas é meio complicado, né? Apostar que um jogador que de repente em julho do ano que vem vai fazer 41 anos mantém um desempenho tão grande. Mas vamos ver o que o Fluminense vai fazer da vida em relação ao Nenê. Fluminense, portal Globo Esporte tem a intenção de contratar o atacante Léo Xu do Grêmio, de 21 anos. A ideia é trazê-lo por empréstimo, né? Ele que estava agora no Grêmio, ele chegou a ser emprestado para o Ceará, ele teve um bom desempenho no Ceará, voltou para o Grêmio, chegou a ser utilizado algumas partidas, não muitas, né? Com o Renato Gaúcho era mais utilizado, o Renato Gaúcho saiu, entrou o Thiago Nunes, agora está o Filipão usou ele uma partida em 3 jogos, se não estou enganado, se não me falha a memória pelo que fala a matéria. Então de repente pode ser que o Fluminense consiga trazer o Léo Xu como reforço. É um bom atacante, Alex? Eu acho que é um bom reforço sim, eu acho que é um bom atacante. A gente já pode até questionar se há necessidade para essa posição, porque o Fluminense tem vários jogadores que atuam pelas pontas. Tem o Luiz Henrique, tem Gabriel Teixeira, tem Caio Paulista, enfim, você pode pensar o John Kennedy, uma série de jogadores, Matheus Martins. Não sei se é uma posição necessária, né? Então, acho que o Fluminense, por exemplo, um meia de mais armação, já que o Casares e o Ganso são um pouco mais lentos e o Nenê é um pouco mais velho, não aguenta tanto tempo. Talvez um meia mais novo que possa fazer essa função de armar jogadas mais rápido, talvez fosse uma opção melhor. Talvez um lateral esquerdo, enfim. Mas vamos ver se o Fluminense vai trazer o Léo Xu mesmo ou não. Mas de qualquer maneira ele é um bom jogador, né? A questão é se há necessidade para essa posição, né? Gabriel Teixeira, ainda segundo o Globo Esporte, ele estendeu o seu contrato com o Fluminense, o contrato dele é até dezembro de 2024, agora vai até dezembro de 2025. Houve um aumento de salarial para o jogador e eu achei uma ótima o Gabriel Teixeira ter acertado. Gente,
Saudações tricolores para o vídeo não ficar tão grande e até a próxima. Valeu, Inter!